Olá, boa noite! O Ação Nacional de hoje debate um assunto muito interessante, a educação em Libras. Eu recebo a Renata Leme, neuropsicóloga e analista do comportamento, e a Doane Emanuela Bertan, professora bilíngue de português e Libras, idealizadora e responsável pelo canal Sala 8. Meninas, boa noite e obrigado pela presença de vocês aqui. Boa noite, Carlos. Obrigada pelo convite. Que bacana. Obrigada, Eu viu? tenho certeza que a gente vai fazer um programa muito legal. Eu vou começar aqui com a Doane Emanuela Bertan. Eu disse antes de começar o programa, Doane, o que você prefere? Pode ser Doane Bertan? Pode ser? Pode. Ou pode. Doane Emanuela Bertan, chique também, aliás. Fique à vontade. Doane, a gente vai explicar tudo o que está acontecendo na sua vida, você que é professora de Libras, né, educação, especialista em educação em Libras. E que sucesso é esse? O que está acontecendo na sua vida? Que coisa maluca é essa? Mais uma vez, boa noite, obrigado pela presença. Ai, obrigada pelo carinho, pelo convite. Pois é, as coisas estão bem malucas ultimamente, né? Com o anúncio de top 10 do Global Teacher Prize. Sim, a gente vai falar sobre isso. Muitas buscas aí para entrevistas, Sim. participações em telejornais, Sim. enfim. Só para antenar o nosso telespectador, a Doane, ela é a responsável pelo canal Sala 8, né? Que são vídeos educativos, vídeos em Libras, né? Videoaulas bilíngues para atender surdos e ouvintes. Sim. E a partir desses vídeos o sucesso começou. Foi o projeto, esse foi o projeto que eu me inscrevi Sim. para o Global Teacher Prize e ele foi contemplado, né, Sim. entre os 10 melhores do mundo. Ô, Doane, então eu acho que a gente vai até começar, vai pular o roteiro já. Eu estava estudando a pauta, 12 mil inscritos e você ficou entre os 10. Sim. Um professor indiano que ganhou, né? Sim, sim. E como é que foi? O que deu esse start? Eu vou me inscrever com 12 mil, tinha esperança, não tinha? Que loucura é essa? É verdade. Eu resolvi inscrever porque lendo o regulamento do prêmio, eu percebi que o canal Sala 8 ele contemplava os pré-requisitos ali exigidos. Então ele é uma atividade, uma prática inovadora, contempla não só os meus alunos, mas a comunidade na qual eu estou inserida. E eu pensei, poxa, por que não, né? O não eu já tenho, então deixa eu tentar. E aí legal. no último minuto do último dia eu resolvi fazer a inscrição e deu certo, né? 140 países concorrendo, 12 mil professores e o canal Sala 8 ele fica entre os 10 melhores do mundo. Que isso, coisa linda, uma honraria, uma honra para o nosso país. Que legal mesmo. Parabéns. Obrigada. Doutora Renata, neuropsicóloga e analista do comportamento. O que seria uma analista do comportamento, doutora? Mais uma vez, não custa. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite. A formação de analista do comportamento é uma formação que pode ser feita por qualquer profissional que tenha uma educação superior, tá? E a gente estuda a ciência do comportamento, né? Então, a gente estuda vários conceitos teóricos e filosóficos, mas eu trabalho especificamente com a análise aplicada do comportamento, tá? Então, eu também sou neuropsicóloga, que é uma outra ciência, e eu trabalho muito com a neuropsicologia na parte de avaliação e a parte da análise do comportamento como aplicação, desenvolver estratégias, atividades, recursos para trabalhar com crianças que apresentam um desenvolvimento atípico. Sim. Ô, doutora Renata? Pode ser Renata. Pode ser Renata? Pode é ser melhor? Renata, Então tá sim. bom, então. Renata, e como que você já consegue decifrar na criança que tem algum problema ali? Tudo bem, quando é criança você já começa a perceber, mas quando é, por exemplo, um recém-nascido, um bebezinho, como é que é? Tá. Nós temos alguns instrumentos, né, que eles vão medir, que eles vão avaliar os marcos do desenvolvimento, tá? Então, assim, isso é muito importante para a gente considerar se essa criança tem um desenvolvimento típico dentro do esperado, então a gente tem um padrão esperado desse desenvolvimento, ou se ela está deixando a desejar em alguma área, tá? E nós temos instrumentos que podem avaliar bebês a partir de 15 dias de vida, até crianças mais velhas, né? Essa avaliação precoce,
ela é nova, né, no Brasil, assim, a gente está entrando aí, né, nesse campo, mas ela é muito importante, porque identificando qualquer questão desse desenvolvimento atípico, a gente pode ter uma intervenção adequada e até mudar o curso de desenvolvimento dessa criança. Renata, é fácil essa identificação? Você como uma profissional, você consegue, com sua experiência, você bate o olho, um pouquinho de uma análise mais minuciosa, você já consegue decifrar? Para quem trabalha com crianças, eu acho que acaba sendo mais fácil, no sentido de que a gente vê muita criança, né? Então, por exemplo, temos professores Sim. que, né, falam, Renata, tem alguma coisa esquisita, me ajuda aqui a olhar, às vezes não sabe exatamente o que, mas a gente sabe que tem algo diferente nesse desenvolvimento. Então, geralmente, o profissional que tem essa formação, né, no desenvolvimento da criança, que trabalha com criança e que vê muitas crianças, ele consegue, sim, né, estar atento para o que não está funcionando, não está evoluindo de uma forma legal. Ah, tá certo, então. Doane, vamos lá atrás, então. O que fez você se interessar por Libras? O que te encantou? Como que você partiu para esse lado? Um lado interessante, um lado muito bonito. Quando criança, eu me lembro, eu sempre quis ser a professora, né? Então, era a brincadeira favorita. E nesse período, eu me lembro da minha mãe, nós indo à biblioteca municipal, nós íamos a pé, né, para a biblioteca. Minha mãe fazia questão de toda semana pegar um livro para a gente, para manter mesmo a leitura dentro de casa. E aí, em uma dessas idas à cidade, a minha mãe viu um surdo vendendo um chaveirinho. E minha mãe quis ajudá-lo. Minha mãe comprou o chaveirinho, mas eu não me encantei pelo chaveiro, eu me encantei pela embalagem, que veio um alfabeto manual em Libras, né, ali. E ali, então, eu amei aquela nova possibilidade de comunicação e comecei a brincar com aquilo. Naquela mesma época vem a Xuxa, com a música Abecedário da Xuxa, né? Quem não lembra? Que eu canto até hoje pro meu filho. De amor, B de baixinho. Nós somos dessa geração, né? Pois é. Aliás, eu sempre brinco, a Priscila, que é a nossa diretora aqui, a gente sempre lembra dos anos 90, mais Xuxa anos 80, né? Mas essa música eu canto até hoje pro meu filho. É da minha época. Nossa época, um marco, né? É um marco, com certeza. E, então, nessa época, a Xuxa tira a Libras do anonimato. Sim. Então, eu já conhecendo o alfabeto manual, teve a inspiração também, né? Comecei a gostar muito. E um pouco maior, então, eu decido fazer um curso de Libras. E aí, então, eu entro mesmo no mundo dos surdos e não saio. E não pretendo sair também. Olha só. E aí você entrou num curso. E no curso você vai se especializando, vai ganhando bagagem. Mas lá, você menina, com aquele papelzinho, você já conseguiu desenvolver fácil isso? Foi muito rápido. Foi muito rápido. O aprendizado da Libras, ela veio tão natural, tão prazeroso, tão gostoso, que foi rápido. Né? Eu me lembro no curso de Libras mesmo. E logo dentro do curso de Libras eu já conheci surdos. E ali o contato com eles, então isso favoreceu demais o meu aprendizado. Então eu comecei a ser intérprete, mesmo não estando formada, né, mas ajudando no que eu poderia ajudar em relação à interpretação do mundo ouvinte, né? E assim começou. Então o contato com eles foi algo assim crucial também para o aprendizado e desenvolvimento da Libras. E você falou em duas palavras, aprendizado e desenvolvimento. Eu vou partir com a Renata aqui. Isso é importante também, né? Muito, porque até ela está colocando a questão, né, da Libras, dentro do autismo, a gente tem aí essa característica da criança às vezes ser não verbal, né, e da gente precisar desenvolver estratégias de comunicação. E eu acho que isso é um desafio enorme para o profissional que vai trabalhar com essa criança que tem um desenvolvimento atípico, porque a gente precisa mudar o nosso padrão, né, porque a gente conversa, a gente compreende, né, e a gente precisa aprender como acessar, né, essas crianças, como se comunicar com essas crianças. E aí é a prática, né, quebrar ali uma mudança de comportamento, quebrar um padrão que a gente já tem, porque às vezes a gente fica nessa expectativa, quando que essa criança vai falar, né? E às vezes ela não vai falar, né? Às vezes a gente nós precisamos nos adaptar para que a gente desenvolva aí essa área da linguagem e da comunicação da criança. E aí a gente entra com o aprendizado
aprendizado, mas que precisa ter essa mudança do ambiente, porque no comportamento a gente fala isso, né? Então, para aprender determinada resposta, determinado comportamento, o ambiente tem que estar propício para isso. E aí a gente precisa estimular essas habilidades que vão ser mais funcionais para essa criança. Ô, né? Dani, tem vários graus, por exemplo, né? O surdo se encaixa, a Libra ela se encaixa para o surdo, né? Isso. Como que eu posso dizer a criança que ela não tem uma surdez extrema, mas ela usa o aparelho? Em que grau que se encaixa? Ah, tá. Então, o que a gente denomina surdo é aquele sujeito que ele usa Libras, ele convive com outros surdos, né? Então, ele se identifica como um sujeito surdo. Mas nós também temos um grupo que se denomina deficiente auditivo. Então, geralmente já são pessoas mais velhas que ouviram durante uma boa parte da sua vida, usam um aparelho e conseguem se comunicar verbalmente, né? Então a gente tem esses dois públicos e ainda o público ouvinte, que somos nós que ouvimos. Ah, tá. E a comunicação do deficiente auditivo? Como é que é a mesma coisa? É verbal. Então ele fala, ele faz leitura labial. Alguns aprendem Libras também para poder se comunicar, né, com os amigos surdos, mas o deficiente auditivo ele costuma falar assim. Verbalmente. É engraçado, né? Você falou que o desenvolvimento de outras habilidades. E você trabalha com portadores de autismo, né, doutora? Sim, não somente. É que o público maior são crianças com autismo. E a gente já fez alguns programas temáticos com autismo e a educação inclusive também a gente debateu nesse programa de educação inclusiva com autismo. E o que me deixou assim instigado assim perplexo pelo lado positivo é a parte do desenvolvimento de talentos. Do autismo? Isso, eu fiquei assim, admirado. Porque é um funcionamento neurológico diferente, é um cérebro que funciona diferente, né? Então, o nosso cérebro está lá, né? Nós exercitamos todas as habilidades e, de repente, se está falho alguma área, outra pode estar mais evoluída. Então, como ele acaba tendo um funcionamento diferente, algumas crianças acabam desenvolvendo altas habilidades para algumas áreas específicas, mas eu acho que é importante ressaltar que não é a regra, né? Então, assim, a maioria acaba encontrando dificuldades. Às vezes, essas crianças que têm maiores habilidades, às vezes elas nem chegam, né? Porque ela foi se virando, ela foi conseguindo se adaptar e ser funcional na sociedade. Então, não é a maioria, mas realmente pode ser uma característica. Ah, tá. Até que vai ao encontro que você disse, Dani, da leitura labial. Como que a criança adquire esse talento? Pois é, na verdade, são exercícios, né, feito pela fonoaudióloga, e ali então a criança ela aprende a fazer a leitura labial, como também aprende a falar, né, mesmo sem ouvir. Mas aí também são treinos e nem todas as pessoas têm aptidão. Algo que a gente está discutindo muito aqui, né? Não dá para a gente padronizar, não é o fato da pessoa ter um laudo, que são todos iguais porque tem um laudo, né? É importante a gente entender, sim, eles têm o laudo, mas cada sujeito é único e nós, como profissionais, buscamos atendê-los, cada um na sua exclusividade. Mas nesse caso da leitura labial, a pessoa que tem esse talento é impressionante, né? Mas você sabia que é treino e eu consigo fazer leitura labial, então cuidado para falar comigo. Não devia ter falado na televisão. Esse é o meu segredo. Tá certo. Gente, já foi o primeiro bloco do nosso Ação Nacional. Um bate-papo muito gostoso. Hoje estamos falando, debatendo o assunto educação em Libras. Eu estou com a Renata Leme, a neuropsicóloga e analista do comportamento, e a Doane Bertan, professora bilíngue que faz um baita sucesso lá no canal Sala 8 no YouTube. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.